Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Eduardo da Cunha, sou tecnólogo em radiologia pela Faculdade Santa Marcelina e especialista em radioterapia pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor na Escola Técnica Sequencial, Unidade 3, e técnico em radioterapia do Hospital AC Camargo Cancer Center. Hoje a gente vai falar sobre radioterapia, pessoal. Então, os objetivos desta aula é apresentar para estudantes, iniciantes do curso de radiologia, que serão técnicos e tecnólogos, né? E de outros cursos da área da saúde, além de pessoas do público comum, sobre noções básicas dessa modalidade de tratamento médico, ok? Então, um papo aqui sobre radioterapia. A origem da radioterapia, pessoal, ela tem raiz em três principais eventos na história da ciência, né? Relativamente recentes aí. Então, a descoberta dos raios-x em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, que inclusive recebeu um prêmio Nobel de Física, né, em 1901 por essa descoberta. A descoberta da radioatividade, mais ou menos ali próximo à descoberta dos raios-x, então em 1896, pelo cientista francês Antoine-Henri Becquerel, prêmio Nobel em 1903, e a descoberta do elemento químico rádio, que é um dos elementos químicos radioativos, né, pela cientista polonesa, porém ela passou um bom tempo da vida dela na França, né? A Marie Sklodowska-Curie, que se casou com um outro cientista francês, Pierre Curie, ambos alunos de Becquerel, e dividiram o prêmio Nobel de Física em 1903. Né? Em 1911, a Marie Curie é a única mulher cientista que conseguiu receber um prêmio Nobel, né, em duas categorias, em física e em química também. Essas descobertas, tanto dos raios-x quanto da radioatividade, foram importantes para o desenvolvimento da radiologia moderna. Né? Então, em pouco tempo, né, os raios-x começaram a ser empregados para uso na medicina e também a radioatividade, certo? Então, os primeiros pesquisadores da radioatividade notaram que os raios-x também apresentavam propriedades biológicas, ou seja, a radiação causava algum tipo de alteração biológica, né, nas células, nos tecidos que compõem as nossas estruturas anatômicas. Então, essas exposições provocavam dermatites, que são inflamações na pele, né, como queimaduras parecidas com aquelas queimaduras quando a gente fica exposto à radiação solar. Tá? Mas eles observaram que a restituição da integridade da pele após a interrupção da exposição acontecia. Né? Então, assim, exposição leva ao dano biológico e ao interromper essa exposição, né, depois de algum tempo, acontece a restituição biológica. Então, alguém pensou, né, a gente pode utilizar essa propriedade provavelmente para tratamento de algumas lesões, sobretudo lesões de pele mesmo, porque esses primórdios da radioterapia só conseguiam tratar lesões, tumores mais superficiais, né, na própria pele ou poucos centímetros abaixo da pele. E qual é a diferença entre radioterapia e quimioterapia? Muita gente tem dúvida e acaba confundindo esses dois conceitos. A quimioterapia utiliza um determinado medicamento, que pode ser por via oral
ou por via venosa, né? E esse medicamento vai agir no corpo inteiro. Os efeitos colaterais dependem do tipo de droga utilizada. Então tem uma figurazinha aqui no slide, né, de uma paciente sentadinha na cadeira e recebendo essa medicação via endovenosa, né, administrada aqui por uma profissional da saúde. Então essa é a ilustração da quimioterapia. Já a radioterapia, ela expõe uma determinada região do corpo a uma dose de radiação ionizante. Os efeitos colaterais da radioterapia dependem do tipo da radiação usada, depende da dose administrada, depende também da própria região tratada, porque há regiões do corpo mais resistentes à radiação e outras mais sensíveis. Então, os objetivos gerais da radioterapia, né, aqui pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, o objetivo principal é curar uma enfermidade que esteja presente ou evitar o seu reaparecimento após a quimioterapia ou após uma cirurgia. Além disso, ela pode ser utilizada para controlar sintomas, como sangramento, dores ou outros causados pela presença da doença. Como objetivo, assim, na prática, né, aplicar uma dose de radiação ionizante, a maior possível, tá? A maior dose possível para fornecer controle tumoral ideal, mas com o menor impacto possível nos tecidos normais circunvizinhos. O que são tecidos circunvizinhos? Aqueles que estão ao redor da lesão, tá? Os tecidos saudáveis que estão ao redor da lesão. Então, na prática, a ideia é aplicar a dose mais alta que eu puder, porém com menos impacto possível nos tecidos normais, saudáveis, vizinhos à lesão. E quais são os benefícios da radioterapia? Para muitos pacientes é bastante eficaz, o tumor pode desaparecer e a doença fica controlada, ou até mesmo curada. Quando não é possível obter a cura, a radioterapia contribui para a melhoria na qualidade de vida, pois as aplicações reduzem o tumor, o que alivia a pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas. O INCA, que é a fonte que eu utilizei aqui neste slide, pessoal, é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Para quem não conhece, vale a pena entrar no site do INCA, tem muita informação importante sobre câncer lá, tá? Estatísticas, tratamentos, novidades, artigos científicos, diretrizes, ok? E o que é o câncer? Muita gente acha que o câncer é um bichinho, um tipo de organismo, como se fosse uma bactéria, um vírus invasor, ou um fungo, algo assim. E na verdade não. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Então, isso nos diz que o câncer são as próprias células dos tecidos, das estruturas anatômicas dos indivíduos, né? E que essas células, em algum momento, elas acabam tendo um crescimento desordenado por alguma alteração que elas sofreram, né? Uma alteração, por exemplo, de DNA, uma alteração das instruções do que aquela célula deve fazer no organismo, as suas funções podem ser alteradas, né? E ao se reproduzirem essas células, acabam tendo aí um crescimento desordenado, né? E a célula doente dá origem a outras células doentes e assim por diante, onde vai aparecendo aí a chamada massa tumoral. Essas células dividem-se rapidamente e tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo.
Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Então, quando começam em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas, são denominadas carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, aí são chamados de sarcomas. Aqui a gente tem uma ilustração de um esquema didático do mecanismo do câncer. Então, aqui no passo 1, a gente vê células normais, né, que formam tecidos e órgãos. Em seguida, ela entra numa fase de divisão, né, a divisão celular. Então, as células normais crescem, se reproduzem, duplicam seu DNA e morrem, né? No passo 3 aqui da ilustração, a gente pode ter uma situação em que a célula é mutada. Que é isso? Ela sofreu mutação. Então, a célula normal pode sofrer alteração do material genético. O que causou essa mutação na célula? Vários fatores, né, podem se relacionar com essa mutação. Tá bom? No passo 4 aqui, a reprodução celular, a célula mutada, ela pode se dividir de maneira desordenada e dar origem ao tumor. E aqui no número 5, a gente tem o câncer instalado, células que sofreram mutação e invadem outros tecidos e órgãos. Qual a diferença entre teleterapia e bracterapia? Pessoal, a radioterapia ela é dividida nessas duas categorias principais. Tá? Uma categoria chamada teleterapia e outra chamada de bracterapia. Então, de acordo com a localização do tumor, a radioterapia é feita de duas formas. Tá? A teleterapia, também chamada de radioterapia externa, a radiação é emitida por um aparelho onde a fonte emissora fica afastada do paciente. As aplicações são geralmente diárias. Então, aqui à direita no slide, a gente tem a ilustração de um aparelho, né, que é chamado acelerador linear. A gente vai falar dele mais tarde. É um aparelho dessa categoria de radioterapia externa. Tá? No meio, né, para quem trabalha na área, a gente usa mais a expressão teleterapia para essa radioterapia externa. Já a bracterapia utiliza aplicadores que contêm fontes radioativas. Essas fontes radioativas são colocadas pelo médico através de aplicadores, né? E elas ficam em contato com o local que vai ser tratado. Esse tratamento é feito no ambulatório, podendo necessitar de anestesia de 1 a 2 vezes por semana. Tá? Essa é a bracterapia. Então, aqui a ilustração no cantinho inferior direito aqui do slide tem uma ilustração com o aparelho introduzindo o que parece ser aqui um aparelho de ultrassonografia, né, com um transdutor aqui transretal para fazer imagens, nesse caso aqui, da próstata do paciente, né, sexo masculino, e ele está utilizando um aplicador para implantar pequenas fontes de materiais radioativos diretamente na próstata do paciente. Okay? Então, braque é um termo que significa perto, próximo, e tele significa a distância. Teleterapia, bracterapia. A teleterapia, que a gente vai destacar mais nessa aula, as primeiras unidades que operavam na escala de megavoltagem, MV, essa é a unidade de medida, tá? Da energia usada para produzir a radiação, ou enfim, a energia utilizada nesses primeiros equipamentos que usavam um elemento radioativo, no caso o rádio, no início da década de 50. Então a foto aqui à direita, né, mostra um tratamento de telecobaltoterapia na França, lá pelos anos 50. Okay? Mais tarde, esse elemento rádio nesses equipamentos foi substituído pelo elemento cobalto 60.
E aí, né, passou-se a usar a denominação telecobaltoterapia, que cresceu muito na década de 60. Então, aqui a gente está falando de uma ordem de grandeza em torno de 1,2 MeVs, tá? MeV, mega electron volt, tá? 1,2 MeV, MeV, né, no singular, porque é 1,2. Vantagem: possibilidade de tratar lesões profundas sem efeito colateral significativo sobre a pele do paciente. Então, pessoal, esses equipamentos, aliás, antes desses equipamentos, a teleterapia utilizava alguns equipamentos de quilovoltagem, tá? Onde a escala era de kV. E aqui a escala já é de MV, né? Megavoltagem, mega electron volt de energia. Então, esse equipamento ele consegue fazer tratamentos de lesões mais profundas, né? Enquanto os anteriores a ele, que não utilizava a escala MeV, usava a escala de kV, só conseguia fazer tratamentos mais superficiais, lesões na pele, por exemplo. De forma mais moderna, mais recente, né, surgiu na teleterapia os aceleradores lineares. Então, os aparelhos que vêm substituindo ou fornecendo uma alternativa a essas unidades de telecobaltoterapia em todo o mundo são chamados de aceleradores lineares. E é muito comum a gente usar a sigla AL ou LINAC, né, que seria a sigla em inglês. Aqui no Brasil, quem trabalha com radioterapia usa muito a expressão AL. Quantos ALs tem lá no seu departamento de radioterapia? Então, a sigla AL é bastante utilizada na prática. A ideia de aceleração de partículas carregadas através de uma guia de ondas surgiu pela primeira vez na Suécia em 1924 com Gustav Ising. O primeiro acelerador linear para uso médico foi instalado no Hammersmith Hospital em Londres em 1952, né, com até 8 MeVs de energia. As vantagens do acelerador linear, pessoal. É um equipamento que não usa fonte de material radioativo. Produz raios X a partir do uso de eletricidade. A radiação é ligada e desligada nesses equipamentos. Ele emite raios X de alta energia. Então, exemplo de possíveis energias aqui, né? 6 MeVs, 9 MeVs, 15 MeVs, 10 MeVs, varia, tá bom? Tem alguns equipamentos que são considerados monoenergéticos, só possuem um tipo de energia, por exemplo, um equipamento, um acelerador linear modelo 6EX do fabricante Varian. Ele é um aparelho monoenergético, né, de 6 MeV, mas tem outros modelos desse mesmo fabricante, como o modelo 2100, por exemplo, que pode operar com um feixe também de 10 MeVs, e esses que têm uma faixa que varia de energia são chamados de equipamentos polienergéticos. Os modelos podem ser então monoenergéticos e polienergéticos. Emitem também um feixe de elétrons. Nesse tipo de equipamento chamado acelerador linear, é possível fazer com que o equipamento, ao invés de emitir fótons X, que são raios X, tá? Ele possa fazer um feixe de radiação de elétrons, muito útil no tratamento de lesões mais superficiais, e os raios X de alta energia nas lesões mais profundas. Então, o acelerador linear ele é mais versátil, faz vários tipos de tratamentos radioterápicos e alcançam tumores profundos e superficiais. Também com esse tipo de equipamento pode realizar imagens que são chamadas de portais de controle, que são imagens, são como se fossem radiografias mesmo do paciente posicionado na mesa, mas que a gente usa o próprio equipamento para fazer essas radiografias. E essas imagens vão servir para a gente ter um controle da precisão do posicionamento do paciente, vão servir para verificação do alvo de tratamento, né? No isocentro de tratamento. O que é isocentro? A gente vai ver daqui a pouco.
Também essas imagens elas auxiliam nos testes de qualidade do feixe e na mensuração de doses também, que é um trabalho mais do pessoal ali de física médica que faz parte da equipe. Aqui a gente tem algumas ilustrações de vários modelos aceleradores lineares, ok? Para a gente não ficar preso com a imagem, né, de um único equipamento. Então, o design varia conforme o modelo e conforme o fabricante, tá? Mas a função deles é basicamente a mesma. Alguns têm recursos assim mais avançados do que os outros. Em termos de qualidade de imagem na hora de fazer esses portais de controle, ou mesmo na velocidade da entrega do tratamento. Por dentro de um acelerador linear, né? Então aqui a ilustração no canto superior direito traz um típico acelerador linear, provavelmente um modelo do fabricante Varian, né, pelo design. A foto abaixo mostra como seria por dentro desse equipamento, né, sem essas carenagens plásticas aí, que deixam ele mais bonito, mais agradável, mais amistoso, né, para o paciente não se assustar com a máquina. Dá uma olhada nessa foto aí, quando ele está sem as carenagens. Por dentro, como é que funciona? Bom, é muito complexo, né? São vários sistemas. Aqui a gente vai ter só uma ilustração bem basiquinha, né, para ter uma noçãozinha aí. Então ele é um equipamento que ele tem principalmente um componente aqui chamado de magnetron ou klystron, que é um tubo, né, capaz de gerar micro-ondas, tá certo, pessoal? Aí você tem aqui uma guia de ondas que vai conduzir essas micro-ondas até essa estrutura aceleradora aqui em linha reta. Por isso que ele chama acelerador linear, né? Porque ele vai acelerar partículas aqui em linha reta. Que partículas são essas? São elétrons que vêm aqui dessa parte de trás dessa estrutura aceleradora, que é chamada de electron gun ou canhão eletrônico. Possui um filamento, né, que se aquece, é termoionizado e que vai soltar elétrons ali. Perdão. Esses elétrons vão ser acelerados, ganhando energia, né, dessas ondas eletromagnéticas, que são as micro-ondas que vêm aqui desse tubo klystron, e capazes de fazer com que esses elétrons, então, ganhem uma velocidade maior, acelerados em linha reta. Aqui na parte da frente do cabeçote do equipamento, um conjunto de bobinas magnéticas vão fazer com que esses elétrons façam um loop, né, se curvem, para poder serem direcionados para baixo na saída do feixe, em direção ao paciente que vai estar posicionado na mesa, tá bom? Há um sistema de contrapeso aqui na parte de baixo, porque todo esse conjunto ele gira, ele se movimenta, como a gente pode ver na ilustração do canto superior direito aqui nesse slide, né? Um movimento de giro. Beleza? Então, essa é só uma ilustração bem básica, tá? Não é, a gente poderia fazer toda uma aula mais técnica, mais cheia de detalhes a respeito do funcionamento desse sistema e da geração de raios X de alta energia, mas não é o propósito aqui da aula de hoje. Os movimentos que o acelerador linear faz e também a mesa. Então, essa ilustração mostra um acelerador linear com várias setinhas indicadoras de direção de movimentos que ele é capaz de fazer e também que a mesa de tratamento é capaz de fazer, tá bom? Então, você tem a rotação do braço, você tem a distância foco-eixo, a rotação do colimador, ali no número 3, na setinha, né? Acompanhe a seta ali do lado. A número 4 indica uma movimentação lateral do intensificador de imagem, né? Os equipamentos que possuem algum dispositivo pórtico de imagem ali.
A número 5 mostra um movimento longitudinal desse dispositivo de imagem, né? O movimento vertical da mesa, aqui no número 6, ou seja, a mesa sobe, desce, como se fosse uma cadeira de um dentista. O movimento longitudinal da mesa, para frente, para trás, e também a rotação da mesa, né? Note que ali no chão tem a mesa está presa, né, numa grande roda embutida no próprio chão, que tem um motor que é capaz de girar, promovendo ali rotações da própria mesa de tratamento. Aqui a gente entende melhor o conceito do que é o isocentro, que eu estava falando lá atrás no outro slide. Isocentro, pessoal, é considerado um ponto no espaço, né, onde coincide ali o cruzamento de alguns eixos importantes, tá certo? Então você tem ali o eixo de rotação da mesa, o eixo de rotação do próprio gantry do equipamento, o eixo de rotação do colimador do feixe de radiação, e todos esses eixos passam por um único ponto no espaço, que é chamado então de isocentro, ok? Esse isocentro ele vai ser alinhado, né? A gente vai alinhar o paciente, a gente vai alinhar, na verdade, o centro-alvo de tratamento da lesão desse paciente nesse ponto desse encontro desses eixos aí. Então, posicionamento e alinhamento para tratamento aqui no caso do crânio, com a localização laser do isocentro da sala no isocentro de tratamento do alvo. Então, a sala ela tem alguns dispositivos lasers para justamente dar essa iluminada desses eixos aqui do isocentro da sala de tratamento, né? O isocentro do equipamento, coincidindo com o isocentro dos movimentos da mesa, né? De rotação. E aí, toda essa coincidência desses pontos, né, num único ponto, é direcionada na região de alvo de tratamento do paciente. No caso dessa ilustração, para um tratamento de crânio. É muito importante, pessoal, a reprodutibilidade do posicionamento do paciente com precisão todos os dias de sessão de tratamento de radioterapia desse paciente. Então, ele não pode ficar numa posição diferente do que ele ficou no dia do planejamento de tratamento ou mesmo no dia da sessão anterior de radioterapia que ele recebeu. Então, alguns acessórios eles são utilizados para garantir essa reprodutibilidade diária do posicionamento e do próprio alinhamento para uma precisão na entrega de dose, né, no alvo de tratamento. Esse é um tema também que merece por si só uma outra aula só para explicar todos os modelos, os tipos, as funções desses imobilizadores, tá? De acessórios de posicionamento e imobilização do paciente. Aqui a gente vê alguns. Então, a máscara termoplástica que se molda no formato do rosto do paciente, mas que é toda furadinha e permite que ele respire, né? Essa máscara ela se enrijece depois de um tempo, ela fica rígida e fica no formato certinho da cabeça e do rosto do paciente, né? Que é fixado na mesa através de uma barra de indexação. Então, todo dia vai ficar exatamente na mesma posição. Aqui do lado direito a gente vê um paciente com as pernas, os membros inferiores, né, região dos fêmures, nas coxas, posicionado em cima de uma espécie de colchonete, que é chamado normalmente de vac fix, que ele está cheio de bolinha de isopor dentro e ele tem uma válvula que a gente pode tirar o ar utilizando uma bomba de vácuo que puxa o ar lá de dentro. E aí, como ele está cheio de bolinhas de isopor, quando você tira o ar de dentro desse colchonete, ele acaba se moldando no formato da parte anatômica do paciente que vai ser tratada. E aqui embaixo a gente tem outros exemplos de outros tipos de
acessórios de imobilização e do próprio posicionamento do paciente. Tá? Uma rampa de tórax, né? Apoios para posicionamento em decúbito ventral e dorsal. Esse mesmo material utilizado nessa máscara termoplástica pode ser utilizado para fixação e imobilização da região torácica, da região pélvica, da região de membros, de extremidades, como o caso do pé, tornozelo. Ok, pessoal, então aqui um resumo das etapas do planejamento do tratamento radioterápico e a equipe multiprofissional que atua neste departamento. Então, começa ali basicamente com a consulta médica, né, onde o médico vai fazer a parte dele, do diagnóstico e do planejamento do tratamento desse paciente. Vai para uma etapa de simulação. Nessa etapa de simulação, na equipe a gente tem ali técnico de radiologia, dosimetrista, né, que pode ser um técnico de radiologia, um tecnólogo em radiologia com especialidade em dosimetria, um enfermeiro, uma enfermeira, enfim, equipe de enfermagem, e o próprio médico também precisa acompanhar algumas etapas da simulação do tratamento do paciente. Essa simulação a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Depois da simulação vem o delineamento do alvo. O médico utiliza as imagens que foram feitas nesse planejamento, identifica a lesão, o tumor e vai desenhar com um software no computador os contornos, a área de alvo de tratamento. Em seguida, o cálculo de dose, os testes de qualidade do feixe de radiação e da precisão, né, do isocentro, da sala, enfim, uma série de testes são feitos, pelos físicos médicos, ok? Um profissional chamado físico médico que estudou física médica. A aplicação do tratamento será feita pelo tecnólogo em radiologia ou um técnico em radiologia, especialista em radioterapia. Aqui a gente tem uma imagem de um corte de tomografia, tá? Um corte tomográfico na região da pelve do paciente, tá? Um corte axial, e você tem uma ideia de como que é o software de planejamento desse tratamento, tá? Então é capaz de demonstrar o volume alvo de tratamento, é capaz de demonstrar a distribuição de dose de radiação na região do alvo de tratamento, no próprio tumor, como fica também a distribuição de doses de radiação nas regiões circunvizinhas ao tumor, né? Se vai afetar algum órgão que está próximo à lesão. A ideia é fazer um planejamento que entregue a maior parte da dose na própria lesão, poupando, né, os chamados órgãos de risco, que são aqueles órgãos que são saudáveis, que estão muito próximo à lesão, e a ideia é receber bem menos radiação nesses órgãos de risco, ok? Então, essa parte colorida aqui mostra essa distribuição de doses, tanto para o físico quanto para o médico, que estão envolvidos aí nessa parte de planejamento do tratamento. Essa técnica aqui, então, chamada de 3D na imagem da esquerda, está com uma distribuição de dose que afeta bastante a bexiga do paciente, enquanto que a imagem da direita, numa outra técnica de radioterapia chamada de arcoterapia volumétrica, né, mostra que a bexiga foi mais poupada aqui de uma dose de radiação, porque nesse tratamento aqui o alvo é a próstata e não a bexiga do paciente, tá bom? Então tem uma comparação de uma técnica 3D de tratamento radioterápico, onde acontece um pouco mais de distribuição de dose também na região de bexiga, e do lado direito
uma técnica que conseguiu poupar mais a distribuição de dose na bexiga deste paciente. Okay? E também consegue conformar melhor a dose na própria região alvo de tratamento. A gente consegue fazer essa conformação do feixe de radiação através de um colimador, que é um limitador da radiação na saída do feixe. Tá? E esse colimador ele tem várias lâminas que se deslizam, né, controladas pelo próprio computador, e essas lâminas elas vão acabar assumindo um formato geométrico da lesão que vai ser tratada, para poder poupar melhor as regiões vizinhas saudáveis no entorno do tumor, né, no entorno dessa lesão. Então ele assume o formato geométrico da lesão que vai ser tratada. Ou em departamentos de radioterapia que não possuem esse tipo de equipamento, né, a saída do feixe é colocado um bloco de uma liga de chumbo, que é um bloco que pode ser também moldado, tá certo? A partir de imagens de contornos das estruturas anatômicas ou da lesão a ser tratada na técnica de planejamento 2D. Então a gente vê uma imagem aqui no canto superior direito, onde o profissional está desenhando, né, os contornos da região que ele deseja poupar, né, proteger do feixe de radiação, e também da região que ele pretende tratar, que ele pretende fazer com que a radiação atinja, tá bom? Então, uma área de proteção e uma área de tratamento que tem o formato geométrico da lesão. As principais técnicas de tratamento de radioterapia são radioterapia 2D, radioterapia 3D conformacional, arcoterapia volumétrica, VMET ou Rapid Arc, radiocirurgia, né, muito empregada na região cerebral, no crânio, radioterapia intraoperatória, radioterapia guiada por imagem, a famosa IGRT, é uma sigla que quer dizer exatamente isso, radioterapia guiada por imagem. E radiação de corpo inteiro, TBI, né, Total Body Irradiation, e radiação total da pele, TSI, que é o Total Skin Irradiation, braquiterapia, protonterapia e outras técnicas. Então você vê aqui que radioterapia não é um único tipo de tratamento, né? Na verdade, existem várias modalidades diferentes de radioterapia. E cada uma delas aqui merecia uma aula à parte, tá, pessoal? Por isso que existe o curso, né, de especialização em radioterapia, para você poder transitar aí nessas técnicas, nessas modalidades e se especializar. E é isso. Eu espero ter ajudado a vocês a entenderem um pouquinho da radioterapia, né? Principalmente aí os estudantes do curso de radiologia, o técnico ou tecnólogo. E vamos ficando por aqui, pessoal. O meu contato é prof.carlos.sec@gmail.com. Você pode direcionar e-mails para mim, se eu puder ajudar a esclarecer as dúvidas, tudo bem? Fiquem à vontade para fazer esse contato. Obrigado então por assistirem essa aula aqui no Universo da Radiologia.